Oi, eu sou a Geisa Rocha, sou dentista há 20 anos, tenho formação de ortodontia e trabalho com criança PCD há 11 anos. Também sou mãe atípica do Pedro, uma criança de 7 anos com autismo nível 3 de suporte. Eu trabalho com criança PCD há 11 anos, tenho formação em aba, tenho formação em atendimento odontológico para criança com síndrome de Down, T21, paralisia cerebral e síndromes raras. Agora eu vou deixar meu arroba aqui embaixo, Geisa Rocha, para vocês me acompanharem na rede social e para conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a doutora Geisa Rocha. Doutora Geisa, mãe do Pedro, uma dentista que eu admiro muito o trabalho. Eu acho o trabalho dela incrível, eu acompanho. Conheci ela porque atendi o Pedro lá atrás, quando ele era pequenininho, o filho dela, que é autista, nível 3 de suporte. E conheci o trabalho da Geisa e é uma honra pra mim estar com ela aqui hoje, porque até linkando aqui com nossos outros vídeos, quando a gente fala de seletividade alimentar, quando a gente fala de criança atípica, né, Geisa? As nossas profissões, às vezes, elas ficam meio por fora, né? Assim, Sim. Desse tratamento multidisciplinar. Mas, acho que hoje, por causa de profissionais como você, que tem esse olhar, que conseguiram ir além aí, né, do que a gente aprende na faculdade e tal. Óbvio que a sua vivência, né, a sua questão pessoal também deve ter interferido muito nessa escolha. A gente entende que o cuidado de uma criança, sendo atípica ou não, ele tem que ser integral, né? E a saúde bucal, a saúde começa realmente pela boca, né? Eu, quando era criança, escutava isso, a saúde começa pela boca. Não só pelo que a gente come, mas como a gente também cuida dos dentes, né? Então a gente acho que já entende hoje que um dentista, ele faz parte fundamental aí acho que da gestação já, né? Que a gente tem que começar a se preocupar. Desde do bebê e tal, até, obviamente, o resto da vida, né? Então, obrigada, primeiro, por ter aceito o convite. Eu sei que a agenda não é fácil, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, como que você escolheu, se o Pedro teve realmente essa ligação direta com a sua escolha de trabalhar com crianças e se especializar, né, com crianças atípicas, ou se não, se já era uma vontade sua, se já era um nicho aí de mercado que você já tinha percebido que precisava ocupar. Atender criança PCD, atender crianças atípicas, ela entrou na minha vida antes de eu ter meu filho. Eu morava em Belo Horizonte e eu faço ortodontia, que é a minha especialidade raiz, né? Que me formei há 20 anos, eu faço isso. Um dia apareceu no consultório uma paciente minha falando que o filho era T21 e não conseguia atendimento, não conseguia dentista nenhum pra atender. E aí ela perguntou se eu não podia atender o filho dela. Aí eu falei, eu atendo. Talvez eu não vá saber esbarrar em algum momento, em alguma coisa delicada, mas a gente pode tentar. E aí ela me falou assim, a boa vontade é a melhor inclusão. E aí eu fiquei com isso na cabeça, atendi o filho dela, atrás do filho dela veio mais outras indicações, é um público muito difícil de você conseguir profissional. Depois eu fui ver isso na pele, quando meu filho foi diagnosticado com autismo, que é difícil você achar um profissional qualificado para atender. Então isso veio surgindo muito devagar e muito de uma forma muito natural, assim. Eu não entendi nem como nicho e nem como uma barreira. E aí, de repente, eu tava imersa nisso. E aí eu falei, não, preciso estudar, não posso fazer isso só de forma intuitiva. Só, né, porque virou uma paixão, né, virou um dom, assim. E isso me ajudou muito no diagnóstico do meu filho. Porque aí eu fui vendo algumas diferenças do Pedro, fui identificando alguns perfis que o meu filho tinha em relação aos pacientes que eu atendia. E aí isso foi me direcionando um olhar e ajudando para que ele tivesse um diagnóstico muito precoce. Porque o autismo, ele tem uma questão sensorial muito importante. Tem. Mas a gente fica muito focado na parte de integração sensorial, né? Sim. E a gente esquece da boca, né? Dessa questão dessa busca oral que tem, dessa questão do cuidado e como se interfere na seletividade, na escolha de alimentos, do que ele vai conseguir aguentar de textura ou não, de sensibilidade. Então é um trabalho diferente, né? Sim. Escovar o dente. Como que você traz isso, assim, de uma forma... Gente, vocês têm que seguir a Geisa. Quem não é de São José tem que seguir, quem é de São José tem que ir lá. Como que você teve também essa sensibilidade de entender, não, eu não consigo atender essas crianças sozinha, né? Porque hoje você tem na sua equipe, você trouxe fono, né? Sim. Você sempre teve esse olhar multidisciplinar e sempre deu, né, a César o que é de César ali, né? Eu acho cuidado integral. Desculpa te perder. Eu acho que isso vem muito da minha formação de ortodontia. Porque quando a gente pensa em pôr aparelho, a primeira coisa que passa na cabeça é o sorriso bonito e o Invisalign. E na verdade a ortodontia ela é muito mais função do que estética. A gente tem estética mais como resultado. Então assim, como eu sempre pus aparelho e eu sempre usei aparelho móvel para criança pequena e eu sempre fui tentando direcionar esse crescimento, então a gente sabe que assim, uma criança que
teve uma introdução alimentar difícil, não necessariamente é só uma questão sensorial. Às vezes pode ser um tônus muscular, por exemplo. Então, a introdução alimentar, ela te dá uma direção. Ou, por exemplo, uma criança que nasceu prematura, que precisou ir para GTT muito cedo, ela não tem muito contato com a boca, então a introdução alimentar dessa criança vai ser difícil, e aí de repente é só porque ela não está acostumada com o sensorial na boca, né? Porque ela já tem uma alimentação direta. Então, essas nuances assim, elas são muito importantes e a maioria das pessoas acabam desclassificando na hora do planejamento se você pensa só no dente da criança, ou se você pensa só na estética. Ou só na mordida também, ou só na né? mordida. Então, assim, a função ela vem muito antes da gente da introdução alimentar. E se a gente não analisa por que a criança tá com o dente torto, se a gente não vai lá buscar se não foi uma introdução alimentar, se não é uma questão sensorial, se a criança não é uma respiradora bucal, a gente vai pôr o aparelho e não vai ter estabilidade. Bucal também, e é tudo muito interligado, né? E isso também tá muito interligado, é o que eu falo quando as mães vêm, assim, com o comer. O comer é sempre a última, né? É a última pontinha lá. Então, antes da gente começar a ter um trabalho, vamos fazer terapia alimentar, vamos fazer introdução alimentar de uma criança mais velha e tal, precisa ter essas análises, né? Sim. Precisa ter esse olhar. Então, porque precisa, né? Você trouxe até o cachorrinho pra gente falar, porque a gente precisa ter o quê? Primeiro, pra comer. Além da boca, né? Precisa entender a função da boca e precisa ter saúde bucal. Sim, dental, enfim, precisa de uma saúde bucal. Precisa de uma saúde bucal. E como que você trata isso numa criança que é atípica? Que já tem todas as outras questões e às vezes acaba que fica pra trás, né? Usa muita mamadeira, às vezes, né, não consegue tirar a mamadeira, chupeta e tal, e aí fica prolongando esse cuidado. Como que faz? Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que as crianças até 3 anos, elas choram pra mexer na boca, independente de ela ter um diagnóstico ou não. Então a gente tem que... gente, porque, né, não é legal, a criança tá ali, ela se assusta e tá tudo bem. Pode ter peixinhos, pode ter tudo que vai. Ela vai ser diferente, não tá na casa dela, não tá no seio da mãe, não tá no colo do pai, vai ser diferente. Então acalmar a família, que mesmo em casa ou no consultório, ela pode chorar ao escovar o dente, né? Pergunto sempre na introdução alimentar, porque isso te dá um norte muito grande. Se ela foi muito difícil, tem alguma coisa aí que deixou se passar, né? E aí a gente vai mostrando que o alimento industrializado, ele é mais penoso, ele é mais grave para a cárie do que um alimento saudável. A gente vai tentando entender como que é a introdução alimentar, como é essa alimentação da criança. E aí, por exemplo, uma criança tem 4 anos, ela toma 20 mamadeiras por dia. Bom, então a gente precisa de um acompanhamento de uma nutricionista, porque com 20 mamadeiras por dia a criança é difícil comer mesmo. É difícil comer mesmo. Às vezes tem mãe, assim, que a gente vai criando intimidade. Teve uma mãe que falava, mas eles não comem só mama. Aí você vai lá naquela mamadeira com um monte de coisa dentro. Daí eu falei assim um dia pra ela, você já tomou o que você tava dando pro seu filho? E vê se você conseguiu comer depois? Ela falou, não. Eu falei assim, então toma, gente. Imagina, toma. Vê se você vai, né, conseguir ter fome. O que isso vai causar? Imagina, porque a capacidade do estômago, essas mamadeiras, elas vão além da capacidade, né? Sim. E ela falou, nossa, realmente. Então a criança que tem esse excesso aí de mamadeiras, ela realmente não vai ter fome, não vai conseguir comer. E aí tem outras questões, às vezes envolve também. Tem o refluxo, às vezes, né? Sim, tem o tônus muscular. Tem o tônus muscular, às vezes ela mama esse tanto também, porque ela não consegue comer, porque tem esse refluxo. Aí não adianta a gente... Então, são... E aí, se a criança começa a não mastigar e tomar a mamadeira em excesso, aí a formação da boca da criança vai ficando alterada. A gente vai ficando com uma mordida cruzada, a gente vai ficando com uma mordida aberta, a gente vai tendo outras posições. Eu sempre gosto da analogia que a boca tem que ser uma panela. A parte de baixo da boca é a panela e a parte de cima é a tampa, a gente precisa ter uma sobremordida. Quando a gente começa a ter a mordida aberta, a tampa da panela não chega na panela. Então, como que a criança consegue morder um alimento se a boca tá aberta? E às vezes tá aberta por conta da chupeta, às vezes tá aberta por conta do dedo. Então, aí a gente vai precisar intervir para que ela consiga ter uma mastigação mais efetiva. Então, às vezes ela respira muito pela boca, fica com a língua assim, que a gente chama de interposição de língua. Então, isso trava o crescimento da maxila e a mandíbula cresce. Então, ela vai ficando com a panela maior do que a tampa. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo de alteração na função da criança para que a gente consiga corrigir, né? E não adianta a gente só corrigir com o aparelho, porque a gente põe o aparelho em 6 meses, a gente resolve o problema. Só que se você não devolve a função, não devolve a alimentação, a mastigação, no próximo pico de crescimento já perdeu tudo que a gente fez com o aparelho. Então, é importante que as famílias entendam o contexto. Eu sei que quando a gente pensa numa criança atípica é difícil, eu tenho uma criança autista, é muita gente, é uma equipe muito grande, mas às vezes a gente acaba focando só em 1 ou 2 terapias e não vai resolver o problema da criança. A gente precisa expandir um pouco mais essa interfere na fala? Bastante. No atraso de fala? Bastante. A interferência de língua, a posição baixa de língua pode ser um freio inserido, que talvez a criança precise de uma cirurgia para correção. Se a criança
tem contato com as áreas da boca, por exemplo, é uma criança que só mama mamadeira, então ela não vai mastigar, ela não vai conseguir vibrar a língua, então tem alguns fonemas que ela não consegue falar, ou não consegue pôr a língua no céu da boca, então assim, a fala mesmo fica prejudicada. Então é o que eu sempre falo assim, uma criança que tem seletividade alimentar e que tem a fala alterada, precisa de uma avaliação do dentista. Sim. Pode ser que não seja algo dentário, ou pode ser que não seja o dentista que vai resolver, mas na maioria dos casos é. E aí, às vezes, não adianta a gente ficar pagando só fono e ficar pagando nutricionista se a criança não tem condição de mastigar. Se anatomicamente ela não consegue mastigar. E essa análise é vocês que fazem, Sim. né? É isso. A gente já teve aqui a doutora Natália Rezende, que é otorrino. E as pessoas... E eu encaminho muito paciente pra ela, assim, que né, tem a questão da adenoide, tem a questão das amígdalas. Então, a gente precisa entender que, como eu falei, o comer é o último, né? Sim. E aí, às vezes, o falar também fica prejudicado e as mães têm muita agonia, né, nessa questão da fala, quer estimular. Aí vem aqueles laudos lá com 4 horas de fono, 4 horas não sei o quê. Mas eu já tô vendo uns laudos com encaminhamento pra dentista já, pra mesma vez por mês. Que bom. O dentista precisa fazer parte da rotina da criança. Precisa fazer parte da rotina. Porque como que você vai chegar nisso? Como que você vai... Ainda tem essas indicações que às vezes a gente vê, eu fico às vezes assim, mas será que de mordedor? Viu? Que a dentista falou? Da criança autista. Porque, às vezes a criança baba muito, assim, que é mordedor, tem que tirar da fase oral. Gente, não, peraí, né? Tô errada? Tem outras coisas Tem ali, outras não funções, é mordedor, né? O mordedor ele pode ajudar pontualmente, mas a gente não pode trocar chupeta pelo mordedor 24 horas por dia. Porque a gente tá trocando um problema por outro, não tá Porque usa resolvendo. pendurado, né? Fica aquilo como reforçador às vezes até, né? Sim. E aí o problema mesmo a gente só vai postergando, porque a gente, às vezes, eu imagino que é difícil você ter um filho atípico e imaginar que ele vai ser um adulto atípico. Mas essas correções a gente vai precisar fazer na infância, não vai ter jeito, né? Sim. Quanto antes a gente faz, mais fácil a gente tem sucesso. E mais fácil essa criança virar um adulto com autonomia. Sim. Né? Porque, imagina, conserta a boca. Vou falar conserta a boca, tá, gente? A doutora Geisa falou os termos, depois a gente vai botar a legenda ali de TT e tal, mas depois a gente vai ficar tá tudo certo. A gente precisa, né, ter esse olhar, porque até da parte de comunicação, tudo, quando crescer, esse cuidado na primeira infância, na segunda, enfim, na hora que conseguir começar, ele não vai ser perdido, né? Não vai ser um dinheiro jogado fora. Fica pra vida. Fica pra vida, né? Então, eu acho que esse olhar a gente precisa ter. E qual seria uma receita, assim, pra gostar de escovar dente? Pra criança gostar de escovar o dente? Eu acho que pode ser uma história social, pode ser um objeto lúdico, pode ser um bonequinho que a gente escova, pode ser o pai escovando o dente da boca da mãe e vice-versa, porque às vezes a criança vê os adultos escovando sozinho e ela sendo escovada por outro adulto, então isso é importante. Quando a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que dar um exemplo real, né? E uma pasta que faça menos espuma, que não tenha tanto lauril, tem algumas no mercado, e fazer com calma e acolher, assim, porque às vezes a criança chora e vai chorar, mas se ela entender que entrou na rotina, que todo dia ela vai escovar o dente, pelo menos 3 vezes por dia, ela vai aceitando, aquilo vai ficando lúdico. A gente não, aí eu te digo como profissional e como mãe atípica, assim, a gente não pode ter medo das batalhas, porque elas não são eternas. Sim. E se a gente desistir na primeira semana, a gente exige muita coisa. Pode duvidar da capacidade da criança, né? De neuromodulação, de aprendizado e de entender que há uma necessidade, né? Esse cuidado que faz parte do cuidado corporal mesmo, né? Do dia a dia. E que todo mundo faz. E que ela precisa não ser igual a todo mundo, porque ninguém é igual a ninguém. Mas precisa fazer parte da rotina, né? Sim, ela vai adquirir aquele hábito e vai ficar normal, vai ficar natural, né? Natural. Então é isso, gente. Geisa, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Eu, de verdade, adoro seu trabalho. Te admiro muito. Acho você, assim, uma profissional muito calma, muito incrível, muito humana. Todas as vezes que eu precisei de você, você prontamente veio. E isso é muito difícil. E sempre verei. Obrigada. Isso é muito difícil, porque a gente, né, entende, obviamente, o dia a dia e tal. Mas as mães, elas precisam desse acolhimento, né? E eu acho que também, obviamente, por você ser mãe atípica, isso tem um diferencial. Mas a escolha profissional da gente, ela é também grande parte de quem a gente é. E você, nossa, uma profissional ímpar, gente. E a mamãe é incrível, o Pedro é um fofo. Daqui a pouco tá maior que eu já, mesmo com 7 anos. Sim. Né? Mas eu te agradeço muito, te desejo aí muito sucesso. Muito sucesso, muitas receitas pela frente aí pra todo mundo gostar de escovar os dentes.